que baseia a fé de quem tem Jesus é que Cristo é suficiente. Você pode dizer isso para você mesmo? Cristo é suficiente. Ele é e Ele tem tudo que eu e você precisamos. Mas por tantas vezes nas nossas vidas, no dia a dia, nós nos desviamos dessa verdade. E nós passamos por algumas tentações, alguns enganos que o inimigo ele traz para as nossas vidas, para que a gente tire Jesus do lugar principal, que é o primeiro lugar da nossa vida. O inimigo coloca muitas vezes situações para nos enganar e nos levar a nos desviar dessa verdade. Desde a criação, a gente lê lá no livro de Gênesis, o inimigo trabalhando com mentiras, o inimigo trabalhando com enganos para levar as pessoas a deixarem de depender de Deus. Nesse texto de João, capítulo 8, verso 44, o próprio Jesus define o inimigo. Falando ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então eu quero começar lembrando você que você foi criado para servir a Deus. E que nós temos um adversário, nós temos um inimigo que trabalha colocando mentiras e enganos, porque a natureza dele é de enganador, de mentiroso, para nos levar ao longo da nossa caminhada a nos desviar da confiança plena de Jesus ser suficiente na nossa vida. E eu quero te fazer essa pergunta. Pense na sua vida, pense no seu dia a dia. Jesus, ele tem sido suficiente. Jesus, ele tem sido o guia de todas as suas decisões. A palavra dele tem sido suficiente quando você precisa de uma direção, de uma escolha. Ou no nosso dia a dia, nós temos buscado outras maneiras de nos suprir, de buscar respostas e buscar sermos saciadas. 1 João 2, se você puder abrir a palavra na Bíblia, 1 João 2, do 15 ao 17. Esse texto chave da palavra de Deus, ela fala de 3 enganos que o inimigo ele planta nas nossas vidas. Ele busca nos seduzir e nos convencer para nos tirar do alvo, que é Jesus. E essa palavra, 1 João 2, 15 e 17, as escrituras falam, não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode fechar seus olhos e pedir, Espírito Santo, fala comigo hoje. Que os enganos e mentiras do inimigo possam ser desmascarados. E que a tua verdade que liberta, que renova, que transforma, venha fluir em nós, fluir no nosso meio, que possamos sair daqui com o Senhor no lugar certo, que é no centro das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
A palavra de Deus vai falar, então, de 3 enganos. A cobiça da carne, que a gente pode definir pelo nosso desejo de controlar todas as situações, ter tudo sobre o nosso controle. Aqui não, né? Só quem faltou, né? Aqui, quem veio aqui, a gente nunca quer controlar tudo, né? A gente nunca quer que tudo esteja isso daí. É a cobiça da carne, é o desejo da nossa natureza humana de estar no comando. O segundo é a idolatria, é a cobiça dos olhos. Eu confiar apenas naquilo que eu vejo. É a nossa dificuldade de caminhar com Deus que nos convida a confiar nele, mesmo quando nós não enxergamos. E aqui, a cobiça dos olhos nos alerta para a nossa necessidade, muitas vezes, de encontrar ídolos, de ter coisas palpáveis que a gente venha nos apegar. E em terceiro lugar, a gente vai esmiuçar cada um desses 3 hoje. É a soberba da vida. A soberba da vida, ela pode ser definida como nosso desejo de se amoldar a esse mundo, a sermos aceitos, a sermos compreendidos. E o inimigo, ele vai usando essas 3 seduções, esses 3 enganos, o nosso desejo de controle, o nosso desejo. A gente não diz que a gente tem um desejo idólatra, jamais a gente vai confessar isso. Mas o nosso desejo de ter algo diante dos nossos olhos, palpável, para que aquilo seja uma prova, para que a gente confie. E a soberba da vida, que é desejar agradar pessoas. E no desejo de agradar pessoas, nós corremos o risco de desagradar o Senhor. Eu quero começar com um exemplo mais clássico. Provavelmente você já conhece essa história. A palavra de Deus nos conta no livro de Gênesis, capítulo 3. Quem conhece essa história? A serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deus tinha dito, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, menos dessa. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí a serpente vem com um engano. Assim, você vem aqui à igreja, você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo tem atraído o seu coração e falado a você para que você coloque Jesus no centro. Mas aí o inimigo vem com aquela sedução, falando assim, não é bem assim. Não é para tanto. E ele falou, não, vocês não vão morrer nada. Pode comer, porque se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. E eles são seduzidos no convite da serpente para que eles comam, eles são seduzidos pelo desejo do controle. Só Deus vai ter o conhecimento? Só ele sabe de todas as coisas? Eu também quero saber de todas as coisas. Eu não posso ter opinião? Eu também quero ter. E aí eles queriam ter também o conhecimento. Não basta eu confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu tenho que participar dessa decisão aí de alguma forma. E esse desejo do controle é usado pelo inimigo para seduzir o coração de Adão e Eva. Agora vocês vão ter conhecimento, vocês vão poder decidir, vocês vão poder julgar as situações. Só que ao ganhar o controle, eles perderam a intimidade. No desdobrar nisso nas nossas vidas, sabe o que eu posso dizer para você? Talvez você já tenha passado por isso. Momentos que você decidiu assumir o controle. E mais do que perder a intimidade, a gente perde depois a paz.
Porque existe um lugar de paz que nós só encontramos quando confiamos plenamente que Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Quando a gente assume esse lugar de que eu sei, eu preciso decidir, eu preciso tomar decisões assim, a gente perde esse lugar de descanso. Perdemos a paz. Quem aqui já passou por isso? Levanta o dedinho do pé. Outra história clássica da palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre duas direções diferentes que Deus deu a um homem chamado Moisés. Moisés era o cara, né? Quem aqui lê a Bíblia e fala, cara, Moisés, foi, com certeza, e até hoje é um herói da fé, que nos inspira. Moisés, ele é conhecido por ter aberto o Mar Vermelho, por ter sido usado por Deus para guiar o povo do Egito até parte do caminho. Mas a palavra de Deus diz que ele não alcançou a promessa até o fim. Ele não chegou até a terra prometida. E a Bíblia lá relata duas situações que está descrito lá no livro de Êxodo 17, e em seguida vamos ler Números 20. Em Êxodo 17, Deus fala com Moisés. Eles estavam no deserto. Quando a gente está no deserto, muito calor, o que a gente sente? Sede. O povo estava precisando de água, estavam reclamando pela falta de água. E ali Deus responde a Moisés, Êxodo 17, verso 5. O Senhor respondeu a Moisés, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também na mão a vara com que você feriu o rio e vá. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Você ferirá a rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez assim na presença dos anciãos. Aquela pedra que existia nessa região, que é ali em Horebe, era uma pedra semelhante ao que hoje a gente pode falar que era um granito. Se você bater num granito, sai água? Não. Então Deus, ele havia prometido que ele sustentaria o povo. Deus tinha uma promessa ali para eles. E no momento de escassez, no momento de dificuldade, Deus fala o quê? Moisés, vai e bate na rocha. Porque aquela rocha não era capaz de fluir água se não fosse pelo poder sobrenatural de Deus. E quando ele bate na rocha, o que acontece? Diga comigo, um milagre. Acontece um milagre. Sai a água da rocha. E todos puderam ver que Deus era com eles. Todos puderam perceber que a glória de Deus acompanhava. Todos puderam reconhecer que Moisés era um homem de Deus. Guarda isso. E naquele momento, todos perceberam a mão de Deus. Só que a palavra de Deus vai nos contar algo diferente em Números 20, do 7 ao 8. Se a gente fosse ler o verso 6, ali antes, só para dar o contexto, o povo estava reclamando. Você já ficou numa pressão na vida que parece que tá todas as vozes conspirando contra você? Alguém já passou por isso? Você está no meio de uma pressão, no meio de uma dificuldade, e você é o responsável. Então, ali estava a situação. Eles estavam diante de uma pressão enorme, no deserto, com sede, e na cabeça de Moisés. Ô, Moisés,
Moisés e Arão, né? A Bíblia conta aqui. Estamos com sede. Deus nos trouxe aqui no deserto para fazer a gente morrer de sede. E começaram, ó, falar. Se você está aqui na igreja, com certeza você deseja ter uma vida guiada por Jesus, amém? Mas existem tentações e situações na nossa vida que o inimigo tenta usar para nos tirar desse lugar. E uma delas é quando estamos passando por pressões. Ah, que pressão! Só aqui! Moisés fez a primeira parte certa. No verso 6, a Bíblia fala que ele pegou Arão e foi, dobrou os joelhos e pediu a Deus. Deus, precisamos de água. E aí Deus responde, olha o que diz aqui. O Senhor falou a Moisés dizendo, pegue a vara e convoque a congregação, você e Arão, o seu irmão. E diante deles, falem a rocha. No primeira vez era, bata na rocha. Aqui Deus falou, fale a rocha, porque ali, daquele texto lá de Números, de Êxodo, até aqui Números, ele já estava em outra região. E naquela região a rocha era calcária. E a rocha, quando batia, brotava água. Diante deles falem a rocha, e ela dará sua água, sim, fará sair água da rocha e dará a beber à congregação e os animais. Números 20, do 10 ao 12. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, escutem, rebeldes. Ele já estava assim, né? Estava sob pressão? Sim ou sim? Estava bravo? Sim ou sim? Será que teremos que fazer sair água dessa rocha para vocês? Ah, então, será que eu vou ter que resolver essa situação e mostrar para vocês? Ele assumiu o controle. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água. E a congregação e os animais beberam. O Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que eu te dei. Nesse caso, não era para bater, era para falar. Uma vida em que Jesus está no centro. É uma vida em que nós, quando passamos por pressões, buscamos o Senhor. E só agimos depois da orientação dele. E obedecemos a orientação. Ele foi ao Senhor buscar. Quantas vezes nós estamos aqui, nós dobramos o joelho na nossa casa, nós clamamos, pedimos ajuda, mas nós não atentamos àquilo que Deus está orientando sobre aquela situação. Clamamos, somos bons em clamar. Mas o Senhor quer nos ensinar a obedecer. Moisés não obedeceu. E ele perdeu o privilégio de seguir com o povo até o seu destino, que era a terra prometida. Próximo exemplo. O que dizer de Sarai, né? Sarai era a esposa de Abrão. Deus tinha dado uma promessa a Abrão. Quantos conhecem essa história? Deus disse, de ti eu farei uma grande nação, Abrão. Eu te darei muitos filhos, mas ela não podia ter filhos. Ela era estéril.
E aí, olha o que a Bíblia fala em Gênesis 16, do 1 ao 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Abrão teve relações com Agar e ela concebeu. Vendo-se grávida, a senhora foi desprezada por ela. Quantas vezes nós assumimos o papel de Sarai? Temos uma promessa. O Senhor disse: eu vou cuidar, eu vou fazer, mas às vezes tem o desconforto da espera, né? A gente não gosta de esperar. É desconfortável. A gente não consegue ver. Lembra da concupiscência dos olhos? O que eu vejo diante dos meus olhos? Eu vejo esterilidade. Eu sou velha, não posso mais ter filhos. É isso que eu vejo. Mas nós não devemos nos atentar naquilo que vemos, precisamos nos atentar à palavra que Deus liberou. E Deus havia liberado uma palavra de que ela seria mãe e seu marido seria pai. Mas ela não via isso. Ela não via. E por ela não ver e o tempo passar, ela falou: quer saber? Eu vou resolver. Tinha uma serva, vai aqui, dorme com meu marido, e aí eu pego o filho para mim, e aí meu marido vai ter filho e vai se cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Não. Porque a serva que era devota, depois que teve filho, falou: agora o filho é meu, não vou te dar, não. Desprezou. Próximo, por favor. E assim se formou uma grande confusão que geram guerras até hoje entre o povo de Israel, que foi o filho, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tinha falado que Abraão teria filhos e que ela seria, e Deus cumpriu. Só que a confusão foi feita. Quem aqui já meteu pés pelas mãos? Levanta o dedinho do pé também. A gente quer resolver. Tá demorando? Eu vou lá. Não precisa resolver. Às vezes nós estamos orando, buscando uma direção de Deus, pedindo para que Deus nos mostre o caminho, aí não vem a resposta, a gente fala: então eu vou lá resolver. Não dá para eu ficar aqui esperando. Alerta, alerta. Enganos do maligno. Ele fala assim: ah, você vai ficar de braço cruzado? Você acha que cai do céu? Se Deus falou que ele ia fazer, cai até mesmo do céu. Então, a nossa parte é confiar no Senhor. Próximo, por favor. Outra sedução é a idolatria ao dinheiro. Quem é suficiente? Me ajudem. Jesus é suficiente. Mas olha só, a Bíblia nos conta tantos exemplos que até faz parte da graça de Deus conosco para a gente não se sentir tão mal, né? Porque se Moisés errou, Abraão errou, os discípulos... Imagine a gente, ainda bem que a gente está debaixo da graça e o Senhor está nos ensinando um novo caminho, amém? Aqui, a palavra de Deus fala que existia uma grande multidão que precisava ser alimentada. E Jesus chega, João capítulo 6, do 5 ao 7. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava,
disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. O que Filipe respondeu? Nem 200 denários de pão bastariam para que cada um recebesse um pedaço. Quando Jesus ele falou, eu quero alimentar a multidão, o que eles achavam que eles precisavam? De dinheiro. Só que eles estavam diante do próprio Jesus e se esqueceram disso. Às vezes nós olhamos para os bens, olhamos para as mansões, olhamos para os casamentos, olhamos para viagens, olhamos para mega churches e pensamos, é isso que eu precisava. Se eu tivesse essa casa, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse esse dinheiro, pronto, não estaria passando aqui essa situação. Nós olhamos para a nossa situação financeira e achamos que o dinheiro é a resposta. Mas a resposta é Jesus. Ele é Jesus. E sabe outro engano que o inimigo faz? Ele acha que a gente dizer que a resposta é Jesus significa ficar sem comer. O inimigo fala, então, se Jesus é suficiente, então fica sem comer. Fica com a sua fé. Não, Jesus foi lá e multiplicou os pães. Jesus foi lá e alimentou a multidão a ponto de ainda sobrar. O problema é onde está o meu e o seu olhar. Nós cobiçamos o dinheiro como um ídolo, capaz de nos fazer felizes e resolver os nossos problemas. Mas eu quero dizer que existem pobres que são ricos e tem ricos que são pobres, e tem pobres que são pobres e ricos que são ricos, porque não é sobre dinheiro, é sobre aonde você tem colocado a tua confiança. É aonde você tem colocado o teu olhar. É para onde você tem recorrido nos dias de pressão financeira. Porque vivemos num mundo em que precisamos beber, comer e vestir. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Busque o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E por fim, entre as tentações está a soberba da vida. É buscar a aceitação deste mundo. Mas o mundo nunca vai entender a lógica de Deus. Quem não tem o Espírito do Senhor não vai compreender as suas escolhas na palavra, em Deus. Mas quando eu tenho dentro de mim o desejo de ser aprovado, o status, a comparação, a inveja, se tudo isso tem o meu coração, Jesus não está no centro. A vaidade está no centro. Gálatas 1:10. Por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar a pessoas, eu não seria servo de Cristo. Não dá para servir a dois senhores. Para servir a Deus, precisaremos desagradar coisas do mundo, precisaremos fazer escolhas contrárias a esse mundo. E eu vou dizer algo, infelizmente, nós temos ouvido uma pregação de um falso evangelho que conduz as pessoas à soberba da vida. Ao invés de conduzir a Cristo, conduz assim, venha,
e você vai ganhar dinheiro. Venha e você vai ter coisas. Venha, venha. Nós acabamos de falar, não é sobre ficar sem pão. Não é sobre ficar sem comer, beber e vestir. É sobre o desejar as coisas desse mundo, não ocupar o seu coração. Ah, quando eu tiver aquele carro. Ah, quando eu tiver aquele tamanho de igreja. Se Deus nos der várias coisas na igreja, nós vamos nos alegrar no Senhor, naquilo que Ele nos dá. Amém? Não somos contra de forma nenhuma que o Senhor te abençoe com bens, contanto que os bens não estejam no centro do nosso coração. E quais são os caminhos do reino? Vimos alguns maus exemplos. Senhor, nos ensina com os bons também. Nos ensina os caminhos do reino. Como podemos nos afastar dessas tentações? E a primeira forma que o próprio Jesus nos ensina é a submissão ao Pai. A Bíblia fala que Jesus não fazia nada por si antes de fazer alguma coisa. Ele buscava saber se aquilo agradava a Deus. E isso é de uma maneira muito simples, não é complicado. O evangelho é simples. É tudo o que formos fazer, pararmos e pensarmos, isso agrada a Deus? Se sim, vá em frente. Se não, pé no freio. Olha só o que diz João 5,30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Na forma como ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Oh, que a nossa prioridade seja buscar qual é a vontade de Deus para aquela situação. Às vezes nós achamos que se der resultado, quer dizer que Deus está naquilo. Não. Tem resultados que não agradam a Deus. Mais importante que os resultados é a fidelidade. É a fidelidade ao Senhor. Qual tem sido o seu ritmo? Como é que está a sua agenda? Olha como que era a agenda de Jesus. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Atos 6:4. Jesus já havia morrido, ressuscitado, aqui já eram os discípulos. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe, às vezes a gente está ocupado com tantas atividades. Na igreja, em casa, no trabalho, filhos. Quem aqui tem uma vida agitada, é ocupado? Estudos. Dá um tchauzinho aqui. Só eu? Nós somos casados, ou seja, temos um ao outro para cuidar. Temos 3 filhos. Somos empresários, temos uma empresa que administramos ali alguns clientes, que cada um, né, é uma empresa diferente para cuidar. O Senhor nos chamou para cuidar da igreja. Gente, às vezes o Weber fala, eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do que é a nossa vida. É coisa de doido. Coisa de doido. É só na graça de Deus. No nosso caso, no meu caso, já falhei várias vezes, falho ainda. Não que eu tenha alcançado a perfeição,
mas compartilhando algumas coisas que a gente já conseguiu vencer. É levantar cedo. Não tem outro caminho. Se eu deixar para fazer qualquer outro horário, meu tempo com Deus, eu não faço. Eu não faço. Eu amo a Jesus, gente, mas eu não faço. Passa. A correria engole. O cansaço no final do dia, depois de tudo, o que a gente fica? Cansado. É de manhã. Aqui falando a minha experiência, compartilhando com vocês. É de manhã cedo. Nenhuma outra atividade pode se tornar mais importante que as disciplinas sagradas. Se não tem sobrado tempo para você orar, para você ler a Bíblia, é que quem tem estado no centro da sua vida são as tarefas, é o desempenho e não Jesus. É uma verdade que eu preciso encarar também na minha própria vida, nos momentos em que eu falho nisso. Quando eu não tenho tempo para o Senhor, quer dizer que outras coisas têm me guiado. Amém? Ou ai de mim? Ai de mim, Senhor, ajuda-nos. Submissão ao Pai é um exercício constante, permitindo que o Senhor venha e nos transforme. E algumas dicas bem práticas. Coloque a oração como prioridade. Coloque o relógio para despertar, a hora que vai começar, né? No mínimo 30 minutos. Ai, pastor, eu gosto de orar 1 hora, 2 horas. Glória a Deus. Mas pelo menos 30 minutos. Com base em quê estou falando isso? Com base numa sugestão para você. A Bíblia, ela não fala que é meia hora. Existe um texto da palavra de Deus que Jesus adverte seus discípulos. Vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Então tem esse texto que a gente poderia trazer como base. Mas o meu incentivo para você é pelo menos 30. Comece. Você pode colocar o alvo de 1 hora ou 1 hora e meia. Tudo bem, mas meia hora para o Senhor. Faz sentido, irmãos? Faz sentido. Depois, determine qual o papel que a palavra de Deus vai ter na sua vida. Você vai consultar ou não a palavra antes de tomar a decisão. Você precisa fazer essa escolha e determinar qual lugar a palavra de Deus vai ter na sua vida. Eu vou tomando decisão, me ligam, me falam, eu tenho que fazer coisas e tudo. Eu vou consultar a Bíblia ou não? Eu preciso decidir. É algo que, quando nós decidimos ter Jesus no centro, é necessário fazer uma escolha. Faça a escolha certa. Escolha a palavra de Deus. E também creia que Deus vai falar. Creia que Deus vai guiar. Creia que Deus proverá. Ore e espere as respostas. Posso ouvir um amém? Creia que Deus vai falar. Creia, Deus vai te guiar. Deus vai prover. Ore e espere as respostas do jeito do Senhor. E por fim, mas não menos importante, seja cheio, seja guiado, seja empoderado pelo Espírito Santo. Lucas 3, 21, 22, antes de Jesus começar a vida pública dele, ele recebeu dos céus o Espírito Santo. Em seguida, Lucas 4, 1 diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido ao deserto. Próximo, por favor. Lucas 4, 14, a Bíblia fala: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Jesus cheio do Espírito. E aí esse mesmo Jesus, em João 14, 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar. Queridos, olha esse texto.
Esse ensinará a vocês todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina. Eu não sei como lidar com os meus filhos. Eu não sei como lidar nessa situação no meu casamento. Eu preciso de uma decisão no meu trabalho. O Espírito Santo nos guiará em todas as coisas e fará nos lembrar aquilo que ele já nos disse. Pergunte ao Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo. E ao perguntar para o Espírito Santo, olha o que aconteceu em Atos 16, versos 6 e 7. Percorrendo a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Sabe, às vezes a gente acha que tem coisas que são óbvias. Não, isso eu não pergunto para Deus, isso é óbvio. É óbvio que Deus quer que eu pregue a palavra. É óbvio que Deus quer que eu saia de férias com a minha família. É óbvio. A gente não acha... É só eu que às vezes penso assim, gente. Tem coisa na nossa vida que a gente vai achando porque são coisas boas. A gente começa a falar, gente, isso é óbvio, eu não preciso perguntar para o Espírito Santo. Mas aqui diz que o Espírito Santo falou para eles que eles não deveriam pregar. A gente fala, nossa, mas é óbvio que Deus vai querer que eu vá ali pregar. Não. Eles consultaram o Espírito Santo. Deus tinha um outro projeto para eles. Se você vai viajar, você está planejando fazer uma viagem, pergunte ao Espírito Santo. Você quer mudar de trabalho? Pergunte ao Espírito Santo. Você quer abrir um grupo de conexão na sua casa, né? Um grupo para pregar a palavra de Deus? Pergunte ao Espírito Santo. Você foi convidado a ministrar o louvor aqui? Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Na prática, como é que esse negócio de conversar com o Espírito Santo? Como é que faz para eu entender o que ele está falando? Primeiro, coloque-se na presença de Deus. Tudo volta para a oração, viu, gente? Porque para a gente ouvir a Deus, a gente precisa estar com Deus. Então, naquele momento, aquela meia hora, que pode ser 40, você vai determinar o quanto tempo, coloque um louvor. Dobre seu joelho, fale com Deus, mas também fique quieto. Deixe o Espírito Santo falar, ministrar, ensinar. Pergunte, o que eu devo ler na Bíblia hoje, Senhor? Ele vai te direcionar. Coloque-se na presença de Deus. Segundo, dependa, fala, se Deus não falar, eu não faço. Dependa de ouvir o Espírito Santo, decida depender de ouvir a voz de Deus para se mover. Mesmo que as coisas pareçam óbvias, pergunte ao Espírito Santo antes de se mover. E para finalizarmos, é da vontade de Deus se a Bíblia confirmar. Se a Bíblia fala outra coisa, então, isso é um sentimento. É a Bíblia. Depois, use a sua razão. Luz na mente e fogo no coração. O que é a razão? Estou decidindo se eu vou comprar um apartamento. Uma coisa bem prática. Eu vou orar, perguntar para o Espírito Santo, e aí eu vou buscar também elementos da razão, da sabedoria que Deus deu a homens, vou ver quais os tipos de taxa que tem no banco, qual que é melhor, pesquisar especialistas que vão dar orientações sobre o melhor tipo de compra. Estão entendendo? A razão, Deus vai usar também a razão. Muitos acham que ouvir o Espírito Santo é excluir a razão. Não, você traz a razão, convida a sua razão junto aqui com você. E Deus também vai trazer confirmações. Por fim, mas não menos importante, tradição. O que é a tradição? O que homens de Deus ao longo da história entenderam sobre essa questão? Ai, mas eu não vou saber como homens de Deus ao longo da história. Você pode pesquisar, você pode conversar com um cristão mais maduro,
Você pode participar das escolas bíblicas para te ajudar nisso. Mas saber, pessoas que têm mais experiências com o Senhor, como que lidam com aquelas situações. O conselho do ancião, a Bíblia fala. Ouça. E a criação. Essa decisão que eu estou buscando, orientação do Espírito Santo, ela vai contra a minha identidade com Jesus. Para aquilo que Deus me criou. Se aquilo confronta com a sua identidade de filho de Deus, com aquilo que você foi criado, é bem provavelmente que aquela ideia não venha de Deus. Mas se aquilo se confirma, o seu dom, o seu propósito, os sonhos que Deus já tem colocado no seu coração, talvez desde a sua infância, é aquilo que você foi criado, tudo isso se torna um quebra-cabeça que vai se juntando. Talvez o desejo de se autoafirmar, de ser aprovado por outros, do status, tenha roubado o seu coração. Talvez você chegou aqui e você tem lidado com pressões em diversas áreas. Pressões no trabalho, pressões da fase em que seus filhos estão, pressões financeiras, pessoas te cobrando decisões, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar. Eu tenho a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou o suficiente, diz o Senhor. Eu tenho tudo que você precisa. Rejeite a mentira que os seus cestos ficarão vazios se você não correr atrás do dinheiro. Mas sabe, o Espírito Santo pode te dar uma estratégia que vai te tirar dos caminhos de escassez. Mas hoje, o Espírito Santo está neste lugar e sopra aos nossos corações, falando: eu posso governar. Eu posso estar no centro. Quem tem governado a tua agenda, querido? Quem tem governado as tuas escolhas? Talvez você tenha decidido por pressão. Talvez você tenha decidido para agradar pessoas. Talvez a sua agenda tenha sido governada por vazios que você tem. E você pensa: eu preciso suprir. Eu não posso ficar sem um filho como fez Sarai. Mas Deus está te lembrando que aquele que promete e cumpre não precisa resolver na força do teu braço. Quando for para usar a força do teu braço, o Espírito Santo vai te orientar. Ele vai falar: pega o teu braço que é forte, seja corajoso, vá, mas não vá se o Senhor não disser para que você vá. Oh Deus, nós não podemos transformar a nós mesmos, Senhor. Reconhecemos que precisamos mudar. Mas só o Senhor pode nos transformar em uma pessoa que verdadeiramente Jesus está no centro. Só o Senhor pode. Vem, Espírito Santo. Sabemos que apenas o ensino não é suficiente. Precisamos do teu Espírito Santo nos transformando. Vem, Senhor, você pode levantar seus braços e pedir: vem, Espírito Santo, me encher. Vem me transformar. Me livra das tentações, do controle, do orgulho, da idolatria, da soberba dessa vida. Me livra dessas tentações. Eu quero que o Senhor seja a fonte da minha vida. Vem mais um